Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Exaltado e bem. Aí você faz, como tem pouco instrumento, vai nessa última exaltado bem mais lentinho. Mas teria que voltar um pouquinho no exaltado pra gente acertar o santo, né? Que a gente não... Aí, agora que entra. Não. Não. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Sete e meia. Tem um recadinho? Recadinho. Primeiramente, boa noite, graça e paz. Eu convido os irmãos a se colocar de pé. A gente vai dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E vamos orar para começar esse culto? Meu Pai, meu Deus, nós queremos colocar as nossas vidas agora diante do Senhor, meu Deus. Te convidar, Espírito Santo de Deus, se mova nas nossas vidas e através de nós nessa noite. Queremos colocar, Deus, os nossos sentimentos, colocar, Deus, os nossos pensamentos voltados à vontade do Senhor nessa noite, meu Pai.
Queremos te entregar esse culto como uma expressão do nosso amor pelo Senhor nessa noite. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 149. O Guilherme me colocou numa dinâmica de leitura e oração da Bíblia. É um aplicativo. E a leitura de hoje é um louvor de adoração ao Senhor. Está em Salmos 148. 148. Eu falei 9, né? Eu sempre faço isso, Ju. Eu vou ler nessa versão. Eu vou ler os ímpares, os irmãos, por gentileza, pode ler os pares. Aleluia. Louve o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas. Louvem-nos sol e lua, louvem todos as estrelas cintilantes. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros. Todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves. Reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor todos os seus fiéis. Os israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Essa é uma noite de a gente louvar o Senhor. E eu convido vocês a cantar com a gente essas próximas canções. Amém? Vamos abrir nosso coração? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Vamos declarar que nós abrimos o nosso coração. Abra os olhos do meu coração,
quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Ele é exaltado acima de tudo, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Nós podemos nos unir aos anjos e declarar assim: Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Ele é santo, amém? Enquanto nós cantamos essa próxima canção, você tem a oportunidade de entregar dízimos, entregar suas ofertas também como uma forma de adoração ao nome do Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Vamos declarar mais uma vez? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Ele é maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos declarar mais uma vez que Ele é maravilhoso? Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é
Nós queremos declarar isso nessa noite, meu Deus. Maravilhoso é estar na presença do Senhor, ouvir a Tua palavra e sermos ministrados pelo Espírito Santo do Senhor. E nós queremos, Deus, render elogios, render adoração ao Senhor nessa noite. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu recebi um recadinho aqui. Nós temos visitantes. Eu convido os irmãos a se sentarem. Pode se sentar. É a Leige, é isso? Liege. E a Daniele, não é isso? Sejam muito bem-vindos vocês. Viu? A igreja recebe vocês com braços, com carinho e com amor de Jesus. Sejam muito bem-vindos aqui no meio de nós. E a gente tem um momento do culto que é o momento das orações, que é o momento que nós exteriorizamos algumas coisas que estão no nosso coração, para pedir oração para os irmãos. E esse é o momento. Eu queria saber dos irmãos se tem algum pedido de oração, algum agradecimento para fazer. Eu acho que eu vou puxar à frente, que normalmente o pessoal fica com vergonha de ser o primeiro, né? Eu queria pedir oração por um colega nosso de trabalho, chama Adriano. Ele está afastado já faz 2 semanas com Covid, e ele foi internado agora, está com o respirador lá, e ele saiu na semana e depois teve que voltar para o respirador de novo. E é um rapaz assim que precisa de um milagre de Deus nesses dias na vida dele, da família dele que está aqui. Ele é pernambucano, mas está trabalhando aqui na obra Unicampestre. E eu creio no milagre de Deus na vida dele, na vida da família dele. Está com Covid entubado e a pressão está ficando constante. E aí eu quero pedir oração por isso. Amém. Vamos sim. Eu queria pedir oração pela família do Cristiano, do missionário Cristiano que faleceu, né, ontem, de Covid, e pelos missionários que atuavam com ele, a Michelle e o Alex, para que Deus fortaleça, porque eles tiveram que fazer toda a parte burocrática, né, relacionada ao óbito. Então, é isso. Vamos orar sim. Estava entubado por causa da Covid, e ontem saiu da intubação, graças a Deus, né? Muitos orando por ele. E também outro irmão, aí já era da nossa época, né? É o Tiago, que foi submetido à cirurgia, e graças a Deus ele está bem melhor hoje, está bem se recuperando. Então, gostaria de agradecer agora, né, a Deus, porque estávamos orando pela vida deles. É na recuperação total. Eu queria pedir pelo Álvaro, que é pai da Elaine, né, que frequenta aqui com a gente, mãe da Heloísa, e ele está no hospital também, precisando muito das nossas orações. Ele chama Álvaro. Mais alguém tem um pedido de oração? Aqui. Oração por minhas filhas, por causa das minhas filhas. Amém. Qual o nome delas? Chayenne. Chayenne? Amém. Tem mais alguém? Eu queria pedir oração pela Rafa, que ela acordou meio mal hoje, um pouco de garganta, um pouco de sinusite atacado. Pedir para que ela melhore logo, que tudo certo. São muitos pedidos de saúde, né? Ô Jimmy, já para que você está com o microfone, você podia fazer essa oração para a gente? Senhor meu Deus, amado Pai, que estamos diante de Ti, meu Pai, para apresentar todos esses pedidos aos Teus pés, meu Pai. Meu Pai, só Tu és soberano, Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, assim como Tua palavra nos diz, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, meu Pai, que o Senhor possa estar escutando esses pedidos dos Seus filhos, meu Pai, e que seja feita a Tua vontade, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, pelo dia de hoje, te agradecemos pelos irmãos que estão entubados e que conseguiram sair, meu Pai, que o Senhor tem concedido a cura, meu Pai, que o Senhor possa estar estendendo a Tua mão pelos médicos, meu Pai, que eles possam estar fazendo a Tua vontade e possam estar trabalhando, meu Pai, para a salvação e para a cura dessas pessoas, meu Pai.
Pai, te agradecemos pela nossa vida e te agradecemos por esse momento. Queremos colocar aqui diante de Ti também, meu Pai, a vida do preletor de hoje, meu Pai, que o Senhor possa usá-lo, que o Senhor possa fazer um instrumento da Tua vontade para essa igreja, meu Pai, que o Senhor possa abençoá-lo no seu caminho e nesse momento. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos orar, né? Que Deus possa falar ao nosso coração com esse exemplo que nós vamos ver hoje, que é tão maravilhoso da palavra dele. Ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, Deus. Nos fale através da tua palavra, Deus, pois ela traz conforto, consolo e nos ampara nos momentos tão difíceis da nossa vida. Ó Deus, muito obrigado, porque essa palavra maravilhosa foi deixada para nós. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Hoje vai ser um testemunho, viu, irmãos? A irmã Paty me falou, você vai pregar? Eu falei, não, vou dar um testemunho, porque não é bem o meu dom, né? Mas a gente vai compartilhar com os irmãos um testemunho de um salmo, o Salmo 63, colocado para nós. Esse salmo foi muito importante na vida da minha família, alguns anos atrás, uma grande provação que nós passamos. Então, além de outras passagens da palavra de Deus que nos confortaram, esse salmo aqui foi uma coisa assim maravilhosa. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, o que aconteceu, né, com Davi, que foi para um deserto. Então, como é que Davi, qual é o sentimento, o que ele foi buscar ali? Qual foi a atitude de Davi, né? Então, no Salmo 63 fala assim, o meu título lá na minha Bíblia, né, de Salmo de Davi, quando Davi foi no deserto de Judá, não é? Então nós vamos ver que esse deserto, irmãos, ele só algumas características, só para os irmãos terem uma ideia. Ele tem mais ou menos aproximadamente 1.500 quilômetros quadrados. Não é um deserto tão grande em relação a outros desertos, né? Mas é um deserto que, além das montanhas, penhascos, colinas de cal, estão ao lado planaltos, vales, rios, né? Lá nesse deserto tem. E é muito acidentado. Quando a gente lê sobre a guerra o levante dos Macabeus contra o Império Romano, muitos deles fugiu aí para esse deserto, porque era próximo de Jerusalém, né? Mas tem um problema esse deserto. De dia faz 40 graus e à noite cai para menos 10 graus. Então imaginem o que é passar nesse deserto, né? Você com calor enorme de dia e à noite cai a temperatura tremendamente. Esse deserto, chamado também de deserto da Judéia, foi onde João Batista apareceu, né, pregando arrependei-vos, né, e dos seus pecados, né? Então foi onde João também apareceu, fazendo a sua pregação e o seu apelo, né? Então, esse salmo, para os estudiosos, aqueles que estudam profundamente a Bíblia, eles falam que é uma das partes mais lindas de toda a Bíblia. Até eles falam que é uma poesia esse salmo. E ela tem a métrica perfeita, quer dizer, a sua rima é perfeita. Eu não entendo nada disso, mas o que eu entendo é a questão espiritual, que ela é importante, que nós vamos ver aqui, né? Porque ela é considerada um dos textos mais lindos da Bíblia. Então ele começa lá no primeiro versículo, mas antes eu queria só passar para os irmãos o seguinte: nas mais profundas palavras de devoção, esse salmo expressa
o intenso amor de Deus pelo seu Senhor, de Davi pelo seu Senhor, foi escrito no deserto de Judá, enquanto Davi estava fugindo de Saul. Alguns autores acham que ele estava fugindo de Absalão, que era o seu filho, que quis destroná-lo lá em Jerusalém. Então ele fugiu de Jerusalém e foi para esse deserto. Nós podemos dividir em 3 partes esse salmo. Primeiro, presente, buscando a presença, lá nos versículos de 1 a 5. No passado, relembrando o poder de Deus, nos versículos de 6 a 8. E terceiro, futuro, esperando o julgamento de Deus, nos versículos de 9 a 11. E Davi começa dizendo, ó Deus, no primeiro versículo, ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Nós vemos aqui, irmãos, esse buscar ansiosamente de Davi é o desejo ardente de estar com o Senhor em cada situação. A minha alma tem sede. Davi ansiava da presença de Deus do mesmo modo que um andarilho no deserto anseia por água, terra árida e exausta. Então ali nós vemos Davi buscando realmente a Deus de todo o coração. Davi fez isso lá no Salmo 42:1, Nós conhecemos bem esse salmo, quando ele diz que mostrava que tinha sede de Deus, como suspira, como a corça suspira pelas correntes de água. Então lá no Salmo 42, Davi já demonstrava realmente esse desejo de buscar a Deus. E no versículo 2, ele fala, assim como eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Irmãos, aqui é interessante, porque Davi está onde? Num deserto, mas ele fala assim, eu estou num santuário. Que santuário seria esse? Eu não sei se Davi já tinha uma visão neotestamentária, Que quando Paulo fala que nós, lá em Coríntios, falam que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus, O santuário do Espírito Santo de Deus. Será que Davi já tinha alguma noção sobre isso? Não sei. Interessante que ele fala que estava ali no santuário, presenciando a glória de Deus. E no versículo 3 ele fala assim, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Irmãos, ele estava falando isso aqui num deserto, num momento de grande aflição. Um momento onde possivelmente seu filho, que tinha destronado ele, invadido Jerusalém, e ele certamente iria ao encalço de Davi, então ele estava passando um momento muito complicado. E Davi fala ali que estava contemplando a Deus no santuário, no meio de um deserto, Irmãos, e ele fala que a graça é melhor do que a vida. Irmãos, eu fico imaginando agora aqui, isso aqui é mais uma imaginação minha em relação a Joabe. Ali estava o exército de Davi. E Joabe era um guerreiro, praticamente não perdia suas batalhas. E eu fico imaginando o que Joabe estava pensando, porque o rei naquela época ia para a guerra. Ele não ficava à parte do seu exército. Ele também dava suas orientações, E eu fico imaginando Joabe ali, vendo Davi dentro de uma tenda e não saía. O que está acontecendo com o rei? E eu fico imaginando, será que Joabe, de repente, foi olhado com Davi e falou, Davi, vamos sair dessa tenda, Davi. Os homens, a gente precisa discutir as táticas de guerra. Vem um exército aí e vai matar todos nós. O que você está fazendo aí? E Davi nada. Davi estava ali tão embebido com aquela graça de Deus, naquele momento, que o que estava acontecendo ao redor dele não era problema para Davi, ele não estava sentindo aquela pressão. E eu fico imaginando Joabe novamente falando, ei Davi, por favor, olha o seu palácio lá em Jerusalém, tanto conforto, e aqui nesse deserto, terrível. E eu fico imaginando, talvez Davi, pensando, olha Joabe, você não está entendendo nada. A graça de Deus que está aqui
é melhor do que a minha própria vida. Eu prefiro estar aqui debaixo da graça de Deus do que estar num palácio sem graça. Não sei, mas dá a entender que Davi estava embebido ali pela graça maravilhosa. E essa graça, né, irmãos? Pela graça sois salvos. Essa graça que Davi estava experimentando, né? Ele falou, não importa eu morrer. Né? O importante é que essa graça maravilhosa me alcançou. E por causa dela, eu não tenho medo da morte. Né? E o Joabe certamente não deveria entender isso, né? Mas Davi continua, né? Assim, no versículo 4, assim como cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanta as mãos. Esse levantar as mãos é uma postura de oração do Antigo Testamento. As mãos levantadas representavam tanto a elevação da oração, como uma profissão, uma prontidão para receber toda a boa dádiva de Deus. Então era a forma que eles tinham naquela época, de levantando as mãos para o céu, de receber essa dádiva. E Davi estava ali, né? Olha, eu estou bendizendo o teu nome. Eu estou aqui recebendo essa bênção maravilhosa, desse conforto na minha vida. Irmãos, não é fácil, né? Quando você está passando um deserto muito difícil. Às vezes é uma doença, um emprego que faltou, um ente querido que você perdeu, qualquer coisa que aconteça em sua vida. Não é fácil você bendizer o nome de Deus. Não é fácil você dar glória a Deus. Não é difícil, uma coisa complicada. A gente está falando de um homem que estava fugindo, bem provável, do seu próprio filho, que queria matá-lo. É uma coisa terrível, né? E esse homem estava ali com júbilo, né? Louvando a Deus. E no versículo 6, ele fala, no versículo 5, ele fala, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Irmãos, é uma metáfora, né, que compara a satisfação espiritual e emocional proporcionada pela presença divina com a satisfação obtida num rico banquete. Então, essa expressão de Davi que ele fala aqui, né, como banha de gordura, ele estava, olha, como estou no banquete, eu estou aqui no banquete espiritual. Né? Que coisa maravilhosa. É por isso que eu acho que muitos, bem provável, não entendiam por que Davi estava ali naquela tenda, né? Então, porque ele estava realmente buscando o Senhor de uma forma tão tremenda na vida dele, que nada afetava ele, nada. Toda a confusão que estava ao redor dele não desestabilizava, né, a vida de Davi. E no versículo 7 ele fala, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Interessante, irmãos, que ele nem sono tinha. Ele queria o quê? Buscar a Deus. Né? Madrugada, Davi estava ali, realmente buscando ao Senhor, buscando esse Deus maravilhoso, que estava confortando a sua alma, né? Dando força a ele, para que ele pudesse continuar, e pudesse, de certa forma, vencer aquela batalha que ele não sabia como ia se seguir. Então nós vemos um rei perdendo até o seu sono por estar na presença do Senhor, né, irmãos? Eu acho que, não sei se os irmãos, já aconteceu isso com os irmãos, né? De repente, de madrugada, levanta, né, por um problema sério, não consegue dormir, mas a gente vai à presença de Deus buscar ao Senhor. E Ele nos dá aquele conforto, né? Nos dá aquele amparo. Versículo 8 diz, porque tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Irmãos, aqui é tremendo, né? Porque me faz lembrar de Jesus, quando ele falou assim para Israel, olhando para Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, né? Lembram desse texto, né? E tu não quiseste Jerusalém, falando em relação ao povo judeu, né? E aqui Davi está falando, olha, debaixo das tuas asas descanso. Irmãos, quando eu comecei a ler esse salmo e pensar na riqueza que é
esse salmo, realmente foi um conforto muito grande naquele momento de provação que a gente estava passando. Então foi tão gostoso ver que Davi podia se alegrar no Senhor. Ele podia ter um refrigério na sua alma. E naquele momento também da minha provação, eu tive essa experiência assim tremenda com Deus. Às vezes eu falo com minha esposa, dá vontade de ter outras provações duras. Né? Parece que quando a gente está tranquilo, a vida está correndo tranquilo, está tudo bem, né? Nada falta para a gente, está tudo tranquilo. Parece que a gente não tem essa necessidade tão urgente, tão intensa de buscar o Senhor. Mas quando a gente passa provações, momentos difíceis, é por isso que lá em Tiago, ele fala que, olha, vocês ficam alegres, né, por passar por muitas provações. Aí você dá para entender isso? E o versículo, ele vai explicar isso, né? Porque ela produz perseverança. E essa perseverança vai fazer você se aproximar mais de Deus. Você ter uma vida mais santa diante de Deus. Está lá, o versículo está claro sobre isso. Então, irmãos, quando você passar pela aprovação, não pense na aprovação em si, mas pense na oportunidade de que você tem de conhecer mais esse Deus. Né? Então, essa é realmente a lição aqui que Davi tem deixado e tem mostrado que naquele momento de grande angústia, ele se apegou ao Senhor. Né? E ele não ficou ali, as táticas de guerra, tudo bem, teve a guerra, a gente conhece a história, né? Mas ele não ficou ali realmente só pensando na questão da inteligência humana, da capacidade humana, não. Ele estava ali buscando ao Senhor, naquele momento tão difícil, né? No versículo 9 fala, minha alma apega-te a ti, a tua destra me ampara. Em resposta ao repetido convite de Deus de achegar-se a Ele, o salmista se apega a Deus. Essa atitude significa infalível compromisso de Deus, de Davi com o seu Senhor. Então, ele se apegou a Deus, né? Ele saltou no colo de Deus, né? E estava ali protegido, confortado. Né? É uma coisa tão tremenda, né, irmãos? Quando nós temos essa comunhão, podemos ter essa comunhão. Eu tive uma experiência muito parecida, assim, desse sentido, de um momento de tanta luta, tanta dificuldade, de uma paz tão grande que eu ficava assim, o que está acontecendo comigo? Eu estou com tanto problema para resolver, tantas situações complicadas que eu tenho que resolver. E uma paz, uma alegria. Aquilo falou, isso é de Deus, eu não tenho essa capacitação. Não é, irmãos? Então, Deus produz em nós isso, quando nós buscamos intensamente. E no versículo 9, porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. É aqui uma referência bem provável, né? O lugar dos mortos, né? O Hades, talvez. Então, Davi está falando, olha, eu não estou preocupado com esse pessoal que quer tirar minha vida. Eu vou deixar para o Senhor. E tem consequências, não é? E no versículo 10, eles serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos de chacais. Aqui ele já profere aquela parte que nós falamos do juízo de Deus, né? Que ele fala, olha, eu vou colocar minha confiança em Deus. Eu vou estar aqui pronto para receber de Deus o alívio para a minha alma. Mas aqueles que querem me perseguir, aqueles que me perseguem, isso é problema deles com Deus. Eu não vou ficar angustiado aqui. Eu vou deixar que Deus tomará conta deles. E aí, terminando o salmo, Davi falou, o rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. A aliança mosaica ensinava essa prática como expressão de que a lealdade era somente ao Deus verdadeiro. Então, olha, Senhor, pode vir a guerra, os meus inimigos podem se aproximar de mim, podem tentar me matar, mas eu não largo de Ti, né? Eu estou ao Teu lado. Né, irmãos? Então,
eu acho que é um momento de angústia, por isso que talvez é considerado esse salmo um dos mais belos de toda a Bíblia. Porque como é que a gente pode entender que um homem, numa crise tão grande como Davi estava, e numa tranquilidade tão grande que ele estava demonstrando ali, né? Numa paz, num regozijo, não é? Então, a gente só pode entender isso quando nós temos esse Deus na nossa vida. O mundo aí fora não conhece isso. Para eles é loucura. O Evangelho é loucura, né? Para eles. Aqueles que não tiveram essa decisão ainda de receber Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas, de ter Ele como Senhor, aquele que conduz a sua vida diariamente, eles não sabem. Mas nós sabemos, aqueles que já tiveram essa experiência, né? Quão maravilhoso é, nesses momentos, buscar o Senhor. Então, irmãos, nós estamos passando um momento muito difícil, não é verdade? Com esse vírus aí. Talvez é uma das crises sanitárias que o mundo nunca teve. Já muitas crises já aconteceu no nosso mundo, né? Então, mas não como essa, no mundo todo, né? As outras crises eram por região, hoje não, foi no mundo todo. E a pergunta que fica é o seguinte: nós vimos aqui os pedidos de oração. Eu mesmo pedi da minha família. A nossa família, nós perdemos, né, pessoas, irmãos em Cristo, né, perdemos também. Então, como eu posso fazer nessa crise? Eu vou me desesperar? Claro, vou tomar minhas atitudes, minhas precauções, não é? Vou fazer tudo, mas eu vou ficar desesperado? Se eu tenho esse Deus maravilhoso? Né? Então, irmãos, é nessa hora de crise, de imensa crise, que a gente tem que aprender, ou pelo menos buscar essa oportunidade que Deus dá. Numa crise, buscar a Deus intensamente. Né? Deus vai dando paz ao nosso coração, vai dando alegria. E eu já vi aí, nessa crise, quanta tristeza, né, a gente presenciou e tem presenciado. Mas a gente tem que saber que existe um Deus, primeiro, que está em controle de tudo no mundo. Nada no mundo acontece sem a permissão de Deus. Tem um propósito para isso. Né? Quando a gente estuda um pouco de escatologia, a gente vai entender muita coisa que está acontecendo. Né? Mas, na realidade, irmãos, a gente, nesse momento, nós temos que colocar nossa esperança no Senhor. Nós temos que estar realmente buscando Deus, como Davi fez, né, no momento tão adverso, buscar o Senhor nas nossas vidas. E Ele vai dar o quê? Paz, vai dar alegria em meio à situação, vai nos dar esperança, vai fazer com que as coisas ao nosso redor não venham mexer na nossa vida, né? Porque a pressão é muito grande na nossa vida, a gente passa mesmo, não é fácil. Então, na hora que buscamos a Deus, verdadeiramente confiamos nele, nós podemos ter uma resposta maravilhosa. Podemos ter essa resposta de conforto, de cuidado, de esperança para as nossas vidas. Então, irmãos, esse salmo foi fundamental na minha vida, da minha família, e me ajudou muito naqueles momentos difíceis que nós passamos. Eu espero, irmão, que esse salmo também te ajude a caminhar firme com o Senhor, não desanimar. Davi falou assim: olha, pode acontecer o que for, eu estarei contigo, eu bendirei o teu nome. Então é nesse momento que Deus prova, nas provações, é que Deus realmente fortalece a nossa fé, faz com que a gente caminhe de maneira mais firme ao seu lado. Então que Deus possa estar realmente falando aos nossos corações, fazendo com que a sua palavra, o seu conforto, a sua direção possa realmente nos alcançar a todo o tempo. Vamos orar, queridos. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, ó Deus. Nós sabemos que como seres humanos somos tão limitados. Mas sabemos, ó Deus, que tu és um Deus poderoso,
um Deus que tem o mundo nas tuas mãos, o controle de tudo, ó Pai. Sabemos disso pela tua palavra. Que possamos ter a atitude de Davi. Numa crise tremenda que ele passava, ele buscou o Senhor intensamente. E por ter buscado ao Senhor intensamente, ele pôde viver uma experiência tão maravilhosa contigo. Ó Deus, que possamos seguir esse exemplo. Não nos deixe ficar abatido pelas situações, pelos problemas, pelas crises, pelas provações. Mas que possamos realmente confiar em Ti, colocar as nossas vidas em Tuas mãos e saber que o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que acalma a nossa alma, que nos conforta e nos dá esperança. Muito obrigado pela Tua palavra, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que Deus nos leve, todos nós, para os nossos lares, debaixo da paz do Senhor.